professor Amadeu. Eu sou o professor Pedro. Professor Giovannini. E nós estamos aqui hoje com uma proposta para apresentar que a gente intitulou Oficina de Física. O que consiste a Oficina de Física? A gente vai, através de todas as ferramentas da internet, certo? Levar a física de uma forma mais lúdica para você e, obviamente, de uma forma científica. Através de resoluções de exercícios, certo? Nessas teleaulas, através de aparatos experimentais, onde a gente vai explicar tudo, obviamente, fazendo com que haja um interesse em cima da ciência mesmo, tá? Uma forma até de estimular para o pessoal participar mais de ciência e tecnologia, tá? Vocês estão vendo agora que o governo está investindo uma barbaridade em ciência e tecnologia. Por quê? Porque tem uma carência muito grande nessa área. Então, há um investimento muito grande, as universidades estão abrindo cursos e mais cursos nessa área, então é uma forma de estimular também. Obviamente, de alguma forma a gente vai se preocupar com o vestibular. A gente vai começar a resolver questões para direcionar esses alunos de uma certa forma para contribuir para que eles ingressem em alguma universidade. E lembrando, Amadeu, que a partir de maio, nós vamos, nesse mês de maio, iniciar a confecção de teleaulas, onde nessas aulas nós vamos abordar a resolução de questões, discutir experiências, sempre focando em quê? No nosso vestibular aqui, no nosso caso da UFRN, e que no Brasil todo você pode, a partir dessas aulas da gente, poder ter um bom rendimento, uma prova de vestibular, como o nosso nível aqui é bem alto, nossa prova é de um nível bem alto, e pode ser utilizado em outras provas aí fora, Rio, São Paulo, em outros estados. Já você falou na prova daqui, a nossa prova da UFRN, ela trabalha muito com o dia a dia, com o cotidiano, em que a física está presente 100%. Então, como é que os alunos vão poder participar? Como é que eles vão poder interagir com a gente? Nós vamos ter a comunidade no Orkut, nós vamos ter o site mesmo e os vídeos do YouTube. Você pode deixar comentários e posteriormente a gente vai poder responder. O site www.oficinadefisica.com, certo? O nosso endereço, e-mail, vocês podem entrar em contato, oficinadefisica@gmail.com, tá? E de alguma forma a gente vai estar diretamente ligado com vocês, por quê? Porque há uma preocupação na preparação desse material, certo? A gente vai se preocupar com a discussão, certo? E como é que a gente pode passar essa física de uma forma interessante para vocês. Vale salientar que em alguns congressos, que aí é até interessante argumentar, que o vestibular da universidade, que aborda muita parte, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que aborda muita parte da física vivencial, ela é padrão hoje em dia para o Brasil, certo? Porque é uma das poucas provas que abordam quase que completamente a parte teórica, conceitual. Não existe muita parte, muito formalismo matemático. Então isso deixa de lado aquele medo que o aluno tem da parte matemática, da decoreba. Então você vai ter que entender muita parte conceitual. Sobretudo a parte de princípios de conservação, por exemplo, conservação de energia, conservação da quantidade no momento linear, quantidade de movimento linear, o momento angular, as leis de Newton, as leis da termodinâmica. Então é através desses conceitos básicos que nós vamos tentar passar para vocês uma forma mais lúdica, interessante e agradável de aprender física. Para salientar de uma forma descontraída, é um bate-bola mesmo. A gente vai passar, vai discutir, como por exemplo esses experimentos aqui, ó. A gente vai utilizar muito desses experimentos, são experimentos simples, acessíveis, que vocês podem encontrar em determinados locais de fácil acesso. Tá? Para exemplificar, esse aqui nós temos um termoscópio, no qual ele consiste de um líquido e duas regiões. Só que esse líquido ele tem uma variação de temperatura muito rápida e a gente vai demonstrar como é que esse líquido vai fazer para subir sem tocar nele. Nós vamos ter algum artifício, por exemplo. Aqui eu tenho uma baciazinha apenas com gelo. O que é que eu vou fazer? Vou aproximar esse gelo daqui de cima e esse líquido vai subir sem nenhum problema. Por que acontece isso, professor Pedro? Bom, gente, perceba que o professor Giovannini está aproximando o gelo da parte superior desse glóbulo aqui, superior em relação a esse. E perceba que, ao aproximar o gelo dessa região, o que acontece com o ar que existe aqui dentro? A gente está resfriando esse ar, consequentemente está havendo uma diminuição de pressão nessa região, e que essa parte aqui, como está conservada a pressão inicial, o que aconteceu? Nós diminuímos a pressão aqui em cima e o ar que está colocado nesse glóbulo inferior, por ter uma pressão maior do que esse, o que é que vai acontecer? Vai fazer com que o líquido suba por esse caninho aqui, ó, e perceba que o líquido, ao esfriar essa região, ele está subindo automaticamente, gerando a partir de uma diferença de pressão entre cima e embaixo nesse recipiente. Isso é o chamado termoscópio, ok?
Termoscópio que ele serve para indicar uma variação de temperatura, porém a gente não consegue medir. Se nós conseguíssemos colocar determinadas substâncias com a escala, poderíamos construir um termômetro. Certo? E a gente pode fazer outro experimento em que, por exemplo, usando mesmo um termoscópio similar, tá? Botando esse líquido para baixo, tá aqui ele, e com o secador de cabelo, a gente pode fazê-lo subir. Perceba a rapidez do fenômeno, né? Veja que o aumento de pressão aqui embaixo está sendo muito violento em relação àquele inicialmente, né? Perceba que a potência do secador de cabelo é bem maior, mostrando claramente que a pressão aqui embaixo subiu muito mais do que essa, fazendo com que o líquido subisse para a região querendo jogá-lo para baixo superior. Então, na verdade, a fundamentação do termoscópio é a variação de temperatura que você tem do ar aqui dentro, causando uma diferença de pressão. E aí a gente sabe que, naturalmente, as substâncias tendem a ir das regiões de maior pressão para de menor pressão. Um exemplo disso são as convecções térmicas que acontecem nos ventos, nos ares, principalmente nas regiões de praia, e é algo similar ao que acontece aqui. Nós temos uma variação de pressão e que a gente chama de gradiente de pressão, de onde o líquido vai se deslocar, onde tem a maior pressão para a região de menor pressão. Então perceba que com um experimento bastante simples, né, a gente consegue abordar várias áreas da física, como bem Giovanni frisou, a parte de convecções térmicas, né, a parte de diferença de pressão e outros assuntos que a gente pode bem abordar aqui. A parte de hidrostática em si é fundamental para a explicação desse fenômeno, né, mas a gente pode, dentro de toda a física, né, que a gente conhece, que a gente vai passar para vocês, a gente pode relacionar esse experimento com várias áreas da física. Bom, isso aí foi só uma demonstração para uma chamada, para dizer assim, estamos chegando, certo? Vai ser bem interessante, vai ser de uma forma lúdica, e vocês vão poder já, desde já, dar sugestões de que tipo de aula, de que tipo de experimento, que tipo de questões vocês gostariam que nós resolvêssemos, acessando o Orkut, procurando a comunidade Oficina de Física, né? E através do e-mail que vai estar na tela, oficinadefísica@gmail.com. Então, até mais, né? Com a primeira apresentação. Um abraço. Até a próxima. Tchau.